Onde deve começar o ensino sobre a fé? A Bíblia mostra que o lar é o primeiro espaço de ensino espiritual. Nesse episódio, nós vamos refletir sobre como a fé pode ser transmitida no cotidiano com pequenas práticas que podem transformar gerações firmes em Deus. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá! Como é que você tá? Como é que você passou seu final de semana? Já é segunda noite, né? Mas como é o nosso primeiro encontro, como é que foram as coisas no final de semana? Tudo bem? Curtiu sua família? Como é que estão as coisas na sua casa? Tá tudo bem por aí? E o meu convite, que eu sempre faço na quinta-feira, e a gente está num programa especial em todas as igrejas adventistas. 10 dias de clamor para que a gente tenha 365 dias de muita entrega. Estamos no nosso 5º dia e você é o nosso convidado especial. Lembrando que se você deseja saber onde tem uma igreja adventista perto da sua casa, entra no site aí, encontreumaigrejaa.com.br. Chega lá, se você não conhece alguém, aí se tem um vizinho. Algumas das nossas igrejas estão se reunindo todas as noites. Outras estão fazendo encontros online, 5 da manhã, 6 da manhã, antes de saírem para as atividades. É um momento de busca por orientação do Espírito Santo, esse ser da divindade, que nós acreditamos que é uma pessoa que age na nossa mente, trabalha com a gente para que a gente tenha uma vida realmente transformada. Então, se você quer saber mais, entra no site encontreumaigrejaa.com.br, procura a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Nós estamos na nossa temporada aqui no programa Escola Bíblica. Nossa última semana, estamos estudando a nossa revista Esperança, Lar Doce Lar. Estamos trazendo temas que podem te ajudar, que vão ajudar a sua família. E aqui no programa estamos estudando histórias bíblicas de famílias com seus desafios. Pessoas como nós, gente como a gente, que buscaram a ajuda do Senhor nos momentos desafiadores. E durante essa semana, como a gente transforma o nosso lar em um local onde o amor de Jesus está sendo vivido e ensinado? Porque você sabe, a primeira Bíblia que os nossos filhos leem é a nossa vida, são as nossas ações, a referência que eles vão ter de quem é Deus, do amor do Senhor Jesus, será através de nós. E essa semana eu quero desafiar você. Talvez você já tenha seus filhos crescidos, mas você ainda pode ser uma influência para os seus netos. Eu quero te motivar a pedir a sua revista Esperança. Está aparecendo aqui na tela, aqui, o telefone, a nossa equipe fica até 10h30 da noite para te atender. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa semana estaremos juntos. Semana que vem começamos uma nova temporada. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Quero lembrar você que você também pode pedir sua revista, que vai receber sem nenhum custo na sua casa, através do nosso WhatsApp. Ele está aparecendo aqui, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora sua revista Esperança, Lar Doce Lar, tá bom?
Vamos orar e vamos pedir iluminação. Nós vamos estudar hoje 2 textos da Bíblia. E a mensagem que o Senhor tem para nós que devemos ser uma bênção, como eu mencionei, talvez os filhos tenham crescido, mas você tem seus netos, aqueles que estão perto de você, e você pode continuar ensinando. Eu tenho visto nas igrejas que eu vou por aí, que muitos avós levam seus netos para a igreja. Às vezes os pais não têm condições de ir, ou talvez nem congreguem, mas os avós levam. E isso é um legado maravilhoso que você deixa na vida dos seus netos. É uma bênção. A gente nunca vai deixar de ser um missionário chamado pelo Senhor, tá? Vamos orar. Senhor, esteja conosco nesses próximos momentos onde vamos abrir a Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos impressione, porque o Senhor nos chama. Apesar das nossas imperfeições, das limitações, o Senhor nos chama para ser uma bênção na vida dos nossos filhos, bênção na vida das crianças, daqueles que estão perto, dos jovens. Nos ajude, Pai, a revelarmos o amor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E mesmo que os filhos sejam adultos, como eu mencionei, a nossa responsabilidade continua. Porque em algum momento é possível que eles, em alguma situação, se você se apresentou como aquele que é um filho de Deus, ele vai buscar você. Por isso, seja alguém que tenha fé, que revele o amor de Jesus, que não tenha só um ar de piedade, sabe? Não só aparenta ser, mas que você seja uma pessoa de oração, que você transmita isso, tá bom? Vamos ao nosso estudo. Eu quero, junto com você, desafiar que o seu lar abençoe uma geração. E eu quero ir a um desses textos que são muito conhecidos para aqueles que leem a Bíblia. Essa parte dessa declaração desse texto, especificamente a partir do verso 4, vai falar vai resumir o que a gente conhece como Shema, aquilo que é o resumo do culto diário, né, judaico, a apresentação do único Deus. E esta mensagem se aplica para aquele que faz parte do cristianismo, para aquele que acredita na Bíblia. Essa não é uma mensagem específica para um povo específico ou para uma religião específica, não. Né? Essa é uma mensagem para aquele que acredita. Essa foi uma orientação que o Senhor deixou através de Moisés. São esses os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou, que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra em que vocês vão entrar e que vocês vão possuir. Para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam dias prolongados. Perceba que esta era uma mensagem para o povo, mas era uma mensagem que deveria ser transmitida para os filhos, deveria ser transmitida para os netos, para que eles levassem adiante aquilo que foi um dia apresentado pelo Senhor, para que eles habitassem naquela terra e os dias deles fossem longos dias. Escute, diz a partir do verso 4, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas você vai falar quando estiver sentado na sua casa,
andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Ele está dizendo no verso 4, ouça Israel, o Senhor é o seu Deus, é o único, Ele é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus. A palavra ouvir aqui, escutar, dentro da cultura, para nós parece que às vezes o escutar não traz comprometimento. Mas quando nós vamos para a cultura bíblica, sempre que ele vai se referir a ouvir, há uma conexão entre ouvir e obedecer. Há uma conexão entre ouvir e comprometer-se. Ou seja, ele ouviu e não saiu pelo outro ouvido, como a gente às vezes usa essa expressão popularmente. Você está ouvindo ou entrou por ouvido e saiu pelo outro. Não. Dentro da cultura, o ouvir trazia para o indivíduo o absorver este algo e praticar. Sempre que há um ouvir, há uma prática. Para que ele não seja um ouvinte negligente, vai dizer Tiago. Quando o Senhor nos chama a ouvir, e João apresenta esta mensagem na introdução do livro do Apocalipse, no primeiro capítulo. Ele vai dizer, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam. Porque ouvir tem a ver com guardar, mas no texto ouvir tem a ver com guardar, mas tem a ver com o compartilhar, com ensinar. Por quê? Porque ele ouviu e ele está fazendo. Então existe uma coerência diante daquilo que ele ouviu e diante daquilo que ele está fazendo. Talvez um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente compartilha algo com os jovens, principalmente, seja a coerência. Porque não cabe aqui, ouça, faça o que eu estou te dizendo, mas não faça o que eu estou fazendo. Não cabe aqui. Faça o que eu faço. Não só o que eu estou te dizendo, mas o que eu estou fazendo. Esse fazer, para os jovens, se eu digo algo, tem que estar associado à minha prática. Incoerência leva ao afastamento e à incredulidade. Porque muitas vezes o cristianismo não tem alcançado corações. Porque a mensagem é uma bela mensagem. A mensagem é transformadora. Mas aqueles que vivem a mensagem, ou aqueles que deveriam viver a mensagem, não vivem a mensagem. São palavras, não são atos. Por isso que o Senhor vai dizer no Sermão do Monte, vós sois o sal, vós sois a luz, ou seja, vocês vão viver. A gente estudou isso algumas vezes aqui no Escola Bíblica. E quando a gente fala para o ambiente familiar, isso se torna mais comprometedor ainda. Sabe por quê? Porque em determinado momento da fase da vida dos nossos filhos, eles começam a saber quem nós somos realmente. Eles percebem como é a nossa vida. Eles conseguem perceber nossas deficiências, nossas limitações, mas eles têm percepção total quando nós somos sinceros, verdadeiros naquilo que fazemos. Não adianta. Se eu estou falando para você que é um cristão, que tem filhos em idade juvenil, adolescente, jovem, não adianta. Se o seu discurso em casa, se a sua vida em casa é uma e o seu discurso na igreja é outra, ele não vai absorver. Ele vai dizer assim, não é esse. Por isso que o Senhor está chamando aqui o povo a amar, porque quando ele ama a Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, há uma transformação. Não existe amor a Deus sem uma repercussão pessoal. E aí ele vai dizer, você vai inculcar aos seus filhos e você vai falar quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O falar tem a ver com a vida. Então você vai viver isso. Ele vai perceber isso. Ele vai presenciar. Queridos, a fé, ela é transmitida no dia a dia da nossa casa,
no dia a dia da nossa família. É ali que a gente transmite. Então não era algo somente para discursar. Também você vai amarrar como sinal na sua mão e lhe serão por frontal entre os olhos. Ação e pensamento. E você vai escrever nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui você vai ensinar. Aqui na sua casa. É ali que começa. É o primeiro altar, é o primeiro púlpito, usando uma linguagem de igreja em que se fala. Mas não é só uma fala, é vida. O primeiro púlpito, a primeira igreja onde os nossos filhos aprendem sobre Deus é dentro da nossa casa. E aí vem a pergunta, como nós estamos ensinando? O que estamos ensinando? Será que está havendo coerência? Porque não adianta, querido. Eu posso ser um líder extremamente comprometido. Mas se lá na minha casa eu não sou alguém que revela o amor de Deus para o meu cônjuge, primeiro para o cônjuge, porque os filhos vão observar como é que está sendo tratada a mamãe, como é que está sendo tratado o papai. E se eu não transmito isso para os meus filhos, não valeu nada. Não valeu nada. A palavra foi vazia. Então não adianta uma realização de funções eclesiásticas, eu participo disso e dá mais aquilo, se eu não estou vivendo isso dentro da minha casa. Esses dias um amigo que pertence a uma outra comunidade religiosa me procurou. E a gente estava conversando, né, sobre os desafios de uma comunidade, e ele falou que a esposa chegou diante do líder e falou assim, olha, meu marido é super comprometido aqui, mas ele é um bruto dentro de casa, não tem efeito nenhum. E ela conversou com o líder religioso, que aí chamou e falou assim, você vai cuidar primeiro da sua casa. Essa é a responsabilidade que nós temos e é esse o chamado que o Senhor faz. A fé começa com o relacionamento com Deus. Por isso a espiritualidade no lar deve começar com adultos que vivem uma fé real, não apenas ensinada, mas uma fé praticada. Estou falando para você que tem limitações, que tem um histórico familiar, que tem marcas, dores ao longo da casa, ao longo da sua criação. Querido, se você não clamar pelo poder do Espírito e não procurar ajuda, você vai continuar replicando isso e aí não haverá fé real comprometida. O Senhor transforma o nosso coração e Ele usa profissionais para nos ajudarem também. E o Senhor quer fazer isso. A Bíblia apresenta a fé como parte da rotina, não como algo isolado. O que o texto diz? Assim, o ensino vai acontecer como? Sentado na casa, caminhando ao deitar e ao levantar. É ali, é todo momento. Mas sai na loucura porque acha que conquistar as coisas vai ser mais importante, dar as coisas para os filhos, e depois você diz assim, mas eu não tinha isso. Às vezes a gente diz, no meu tempo não era assim, mas para você eu dou isso, e você está sendo ingrato. Ele quer a sua companhia, quer que você sente, quer que você conte história, quer que você celebre Jesus com Ele. Está contando historinha aí, está cantando as musiquinhas aí, hein? É isso que Ele deseja, inculcar, colocar aí dentro do coração dele. É assim que é o ensino, é no dia a dia. Ensinar é repetir, é viver, é relembrar. A fé precisa ser visível e lembrada dentro do lar. Um problema chegou aí, está passando por uma situação ruim, senta como família, clama como família, ora como família. Ensine os filhos, nós estamos passando um momento difícil, mas nós vamos clamar ao Senhor. Você está plantando uma semente de confiança para que quando ele ficar adulto, quando ele passar por uma dificuldade, ele vai lembrar daquilo que vocês fizeram naquele momento de dor. Queridos, não esqueça
a nossa fé se revela por meio daquilo que a gente está fazendo. Todo dia, toda hora. São as nossas ações diante dos nossos filhos que vão falar mais alto. Às vezes, eu não preciso nem falar. Os símbolos indicam memória constante, intencionalidade, identidade espiritual. Você vai ter por frontal. Você vai colocar nos umbrais, você vai ensinar que o Senhor é o único Deus. Você precisa relembrar constantemente. Eles deveriam contar as histórias de libertação daquilo que o Senhor fez. A gente vai ver na sequência no Salmo 78, que é um salmo que conta as ações divinas ao longo da história, uma música composta por Asaf. E eu quero ler alguns versos com você. Esse é o segundo maior salmo que a gente tem. Você sabe que é um cântico. Eles deveriam contar as ações, aquilo que Deus havia feito por eles ao longo da vida. Eles deveriam contar isso para os filhos. E eu queria te perguntar, acho que eu até já disse isso aqui algumas vezes no programa. Eu gosto muito quando eu visito os meus pais. Algumas das histórias eu já ouvi algumas vezes, mas eu gosto de ouvir de novo as histórias. Como Deus cuidou, como Deus amparou, como Deus dirigiu, os desafios, a infância desafiadora deles, as limitações. Você tem contado essas histórias para os seus filhos? Você tem contado como um dia o Senhor chegou na sua casa? Como você conheceu a mensagem de salvação? Você tem contado como o Senhor te livrou? Como o Senhor proveu todos os recursos ao longo da vida? Nos momentos que você mais careceu, o Senhor agiu. O Senhor esteve ali. Nossos filhos precisam ouvir a nossa história de vida, a nossa experiência. Porque discursar sobre Deus não vai ser tão relevante quanto partilhar das experiências. E é isso que o Senhor chama esse povo para fazer. Contem para os filhos, contem para os netos. E eu leio com você alguns versos do Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Precisamos contar, porque quando nós temos a certeza de que o Senhor esteve conosco, esteve com a nossa família, nós não temos que temer nada em relação ao que vai acontecer, ao menos que eu esqueça o que Ele fez por mim ontem. E eu pergunto para você, o que o Senhor fez por você ontem? O que o Senhor fez por você há 10 anos? Não apague isso da memória. Compartilhe isso com os seus filhos, conte isso, anote isso, para que ele conte para os seus netos. Se você tem os seus netos, conte para eles. Conte como o Senhor é maravilhoso. E o salmista Asaf compôs essa música dizendo: nós vamos contar as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. E agora, não sei se você está me ouvindo e você é um jovem, mas eu quero te dizer, querido, não subestime a história dos seus pais,
Não desvalorize a história dos seus avós. Ouça. Talvez essa seja uma mensagem que você esteja precisando. Talvez você precisa ser impactado por uma história de ontem, de como o Senhor agiu na sua família e você nem sabe. Infelizmente, a nossa cultura não é uma cultura de valorizar o que os nossos avós passaram, o que os nossos pais passaram. A gente acha que por não terem tecnologia ou por terem muita limitação ou nem cultura formal, não é relevante o que eles falaram, o que eles falam, o que eles fizeram, o que eles fazem. Equívoco. Esse é um equívoco. Por isso nós devemos ouvir as gerações que já passaram. Aqueles que hoje são idosos, aqueles que têm mais idade que a gente. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos relembrar as histórias. Porque aí nós temos a certeza do futuro. Nós não temos nada que temer. Eu quero te desafiar a isso, a contar as histórias e a ouvir as histórias. O Senhor deixou, e o Senhor disse que essas mensagens precisavam ser apresentadas para que pudessem a sua confiança em Deus, para que pusessem a confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eles precisavam ouvir das ações miraculosas, das ações poderosas e precisavam ouvir também dos erros que foram cometidos, para que aquilo fosse tirado como lição. Não tenha receio de contar dos erros que um dia você cometeu, de se arrepender deles e dizer: eu deveria ter feito de forma diferente. O salmista alerta: o esquecimento enfraquece a fé. A história precisa ser contada e a esperança precisa ser transmitida. E esse é um chamado que o Senhor faz para a gente. Quando o lar deixa de ensinar, a fé se perde com o tempo. Um lar que ensina a fé prepara pessoas para viver com propósito. Que essa seja uma tradição na sua casa. Que vocês contem as histórias que aconteceram. Que vocês relembrem. E de novo, e de novo, e de novo. Para que isso permaneça. Para que a esperança do amanhã esteja em pé. O Senhor que cuidou no passado está ali na frente. E Ele cuidará do que vai acontecer. O lar não é apenas onde se mora. Lar é onde a fé começa a ser construída. Quando a família assume o seu papel formador, ela se torna espaço onde Deus é conhecido, lembrado e vivido. Eu quero dizer para você, querido, eu sei que você talvez tenha muita coisa para fazer, mas a mais importante que a gente tem para fazer dentro da nossa casa é termos os nossos momentos de comunhão com a nossa família, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Pai do céu, não deixe que as atividades, Senhor, nos consumam e a gente não tenha tempo para estar em comunhão como família, num culto, meditando, orando. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.